Se a gente tivesse uma cidade que fosse atendida somente pelo transporte público, aqui vou fazer um exemplo um pouco mais exagerado, uma licença poética desse exemplo. Se ela fosse só de transporte público, a gente precisaria de 2 faixas por sentido, para o ônibus ir, para o ônibus voltar. Em alguns casos, uma faixa de ultrapassagem para ele ali não ficar retido no embarque e desembarque, nas operações de embarque e desembarque. Então, a cidade inteira teria 2 faixas por sentido. Então, toda a faixa adicional que a gente vê nas ruas, ela é construída para o transporte individual. Sem contar que a gente também tem as faixas de estacionamento. Eu construo uma área com asfalto, drenagem, base, enfim, toda a infraestrutura necessária para que eu, Rodrigo, pare o meu carro privado, particular, com todo o conforto, sinalização e organização, a custo zero. Isso é uma forma de subsidiar o transporte individual em detrimento. Então, se a gente colocar na ponta do lápis todos os viadutos, túneis de 3, 4, 5 faixas, a gente colocar as vias que foram ampliadas para poder acomodar o trânsito do transporte individual, além do controle artificial do preço de combustível, com redução de preço de gasolina, e aqui não estou falando especificamente de nenhum tipo hoje a gente tem que alertar isso, né? Nenhum tipo de ideologia política, porque isso foi feito no governo Dilma e foi feito agora no governo do Bolsonaro. Então, ambos adotaram a mesma prática populista de controlar artificialmente o preço do combustível. Redução de IPI, redução de financiamento para aquisição de automóveis e motocicletas. Então, todo esse subsídio é dado para o transporte individual e não é dado para o transporte público. E o transporte individual gera poluição, acidente e tal. Ou seja, o custo social do subsídio dado ao transporte individual ele é gigantesco. Só que a gente não consegue mensurar porque não existe uma rubrica no orçamento público que indique isso aqui foi para o transporte individual. Então, o custo de não fazer é alto, que a gente não consegue mensurar, e o custo de ter feito uma alternativa que não é a do transporte público também soma com esse fator aqui e aumenta ainda mais o valor da perda de dinheiro de recurso público por ter feito investimento num modo individual e não no privado.